Abra a sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 8. Eu dei um tema para essa mensagem. Repete comigo, diz assim: diferença entre opções e prioridade. Na nossa vida, nós sempre vamos ter algumas opções. Hoje, por exemplo, você tinha opção ou ficar em casa, para daqui a pouco assistir o Fantástico, ou ver algum tipo de programa na televisão, ou vir para o culto. Você na verdade tinha várias opções, mas você escolheu que a tua prioridade seria o Senhor. Então todos nós, todos os dias, sempre teremos algumas opções, mas precisamos entender o que é prioridade. Quando a gente entende que a prioridade é mais importante do que as opções, a gente começa a entrar em um lugar em Deus. Porque as opções sempre vão bater na nossa porta. E normalmente elas batem quando existe uma grande prioridade no nosso coração. Amém? Então eu quero essa noite compartilhar contigo o que Deus colocou no meu coração. Eu quero ler o texto todo. Ele é um pouquinho grande, mas ele vai fazer sentido a gente lendo tudo. Deuteronômio capítulo 8, o Senhor diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para que porventura, havendo tu comido, estando farto e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar e para no teu fim te fazer bem. E não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza de meu braço me adquiriram este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia.
Será, porém, que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós que certamente perecereis. E para fechar o versículo 20, como as gentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração. Pai, graças te damos nesta noite, exaltado seja o teu nome acima de todas as coisas. Eu oro para que haja um espírito de revelação sobre nós. Eu oro para que haja um espírito de conhecimento sobre nós. Eu oro para que haja um espírito de temor, porque a tua palavra diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Nos ajuda a entender algumas coisas. Nós oramos nesta noite para que a tua palavra se cumpra sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Esse texto é muito lindo, é um dos textos que eu mais amo na Bíblia. O texto diz que o Senhor, o próprio Senhor, coloca o versículo 1, o próprio Senhor levou eles para o deserto, para humilhar, para provar o coração deles. O texto diz que, quando você lê com calma, você começa a entender que todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Olha o 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria dos seus mandamentos ou não. Em outras palavras, Deus levou o povo para o deserto. Eu tenho dito nesta casa que tirar o povo do Egito não foi difícil. O difícil foi tirar o Egito do povo. O Senhor tirar o povo de lá, eles faziam tijolos, eles trabalhavam para comer. Quando eles chegam agora no deserto, a primeira coisa que Deus faz é trocar o cardápio deles. A primeira coisa que Deus faz, eles no Egito, eles trabalhavam para comer. Agora no deserto, eles acordavam de manhã, tinha uma mesa posta, tinha maná que descia do céu. Porque no ambiente de Deus, guarda isso no seu coração, no ambiente de Deus, Deus sempre vai fazer primeiro. Deus sempre vai fazer por você, antes de você pensar em fazer por Ele. Até na hora de ofertar, antes de você pensar em ofertar, Deus já te deu condições de você ofertar. Porque no ambiente de Deus, sempre Deus vai sair na frente. Então Deus, ele começa a falar com o povo no capítulo 8 de Deuteronômio, dizendo: olha, eu preciso que vocês lembrem que o que vai fazer você, o que Deus está dizendo para o povo é o seguinte: olha, vocês têm que lembrar tudo que vocês viveram comigo, porque quando vocês entrarem na terra, vocês vão possuir a terra, vocês vão começar a desfrutar de bênçãos na terra, mas vocês não podem se esquecer que não foi o braço forte de vocês, mas foi a mão poderosa do teu Deus. O que faz uma pessoa cair não é a escassez, mas é a abundância. Uma pessoa que anda com Deus, ela quando está vivendo um momento difícil, provavelmente ou normalmente ela não cai. O que faz uma pessoa cair é quando ela está vivendo a abundância, quando as coisas estão acontecendo, ela está ganhando muito dinheiro, está prosperando, é aí que é o lugar que a gente tem que tomar mais cuidado. E quando a gente começa a trazer à memória as passagens bíblicas, a gente vai perceber que, segundo Samuel capítulo 6, a Bíblia fala que Davi, ele traz a arca da aliança para Jerusalém. Interessante que quando Davi traz a arca para Jerusalém, no primeiro momento ele tira a arca da casa de Obed-edom, de Abinadab. Ele tira de lá, ele tenta levar para Jerusalém, mas no meio do caminho, você conhece a história? A Bíblia diz que Uzá, ele toca na arca e a arca fulmina Uzá naquele momento, ele morre naquele momento. Então Davi para todo o movimento e a arca vai parar na casa de um homem chamado Obed-edom. Ela fica 3 meses lá e esse homem prospera absurdamente com a arca na casa dele. Porque toda vez que a presença de Deus estiver dentro do ambiente onde você está, aquele lugar tem que ser transformado. Eu comecei falando hoje
que nós precisamos criar um ambiente de glória, porque quando o ambiente de glória chega em qualquer situação, esse lugar precisa ser completamente transformado. Os anjos começam a subir e descer, os anjos começam a se movimentar para pegar as coisas da terra e levar para o céu, pegar as coisas do céu e levar para a terra. Porque quando você está num ambiente de glória, esse lugar tem que ser completamente transformado pelo Senhor. Então Davi agora, ele resolve pegar a arca, e ele pensa que, de uma forma como Deus havia o ensinado. Ele já não coloca mais a arca em cima de uma carroça de bois, mas ele coloca homens para carregar a arca no ombro. Era a forma como a arca tinha que ser carregada. E eu não sei se faz sentido para você, mas para mim faz todo sentido. Porque existe uma forma de carregar a presença de Deus. A presença de Deus não se carrega de qualquer forma. A presença de Deus ela se carrega de uma única forma. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Se não tivermos temor e fizermos as coisas como Deus manda, as coisas não são do jeito que a gente quer fazer, mas é da forma como Deus determina. Eu quero que essa noite você entenda que o diabo, ele não trabalha para você fazer a vontade dele. Guarda isso no seu coração. O diabo trabalha para você fazer a tua vontade. Porque quando você faz a tua vontade, você deixa de fazer a vontade de Deus. Lembra no Éden? O diabo não disse para eles: ei, faz isso aqui. Não, ele falou assim: é verdade que vocês não podem comer nada. Ele nem sabia o que podia. Ele fala assim: é verdade que vocês não podem comer nada. Aí Eva fala assim: não, a gente pode comer tudo, só não podemos comer essa árvore. Aí ele falou assim: mas ele falou isso para vocês só porque vocês vão ser iguaizinhos a ele. O que o diabo está falando é o seguinte: olha, eu não quero que você faça a minha vontade, eu quero que você faça a sua vontade, porque a Bíblia diz que a árvore era boa aos olhos deles. Você está comigo aqui? Muitas vezes nós acreditamos que o diabo trabalha para que a gente faça a vontade dele. Não, o diabo trabalha para a gente fazer a nossa vontade. Quando você pega um celular e você fica olhando lá, não é o diabo que botou você para olhar aquilo que você não pode. O diabo na verdade está despertando em você aquilo que é desejo teu de ver. Você está comigo aqui ou não? Glorifica o Senhor. Você sabe que não pode, o Espírito Santo fala contigo que não pode, mas não tem ninguém vendo e você está com vontade de fazer. Então o diabo, ele não se movimenta muito, ele simplesmente chega para você e fala assim: faz, não tem ninguém vendo. Então ele trabalha para você fazer a tua vontade, não a vontade dele. Porque quando você faz a tua vontade é diferente da vontade do Senhor. E é isso que eu quero nessa noite construir contigo. No ambiente de Deus, as coisas são transformadas. Deus está falando com o povo: olha, vocês quando entrarem na terra, vocês vão prosperar muito. Mas lembra que essa prosperidade não tem a ver com vocês, tem a ver comigo. Lembra que essa prosperidade vocês vão viver. Não deixa essa prosperidade transformar o coração de vocês e fazer com que vocês agora adorem a outros deuses e esqueça do verdadeiro Deus. Eu pergunto para você essa noite: é proibido ser rico? Claro que não. O que Deus não quer é que a riqueza passe a ser o teu Senhor. Você pode ser muito rico. Hoje a gente vê um evangelho em que você vai vencer, você vai prosperar e você vai crescer. Deus não quer que você cresça, claro que Ele quer que você cresça, mas Ele não quer que esse seja o seu objetivo principal. Isso é uma consequência de quem anda com Deus. A minha Bíblia, igual a tua, diz que quando nós andamos com o Senhor, naturalmente, em outras palavras, obrigatoriamente, as bênçãos de Deus precisam nos seguir. Não sou eu que corro atrás da bênção. A bênção, eu preciso que você entenda, no mundo espiritual, as bênçãos do mundo, elas ficam desesperadas para nos alcançar. Só que a gente muitas vezes, por não ter maturidade, não estar no ambiente de Deus, a gente fica igual o Sansão, rodando o moinho, tentando pegar aquilo que nós nunca conseguiremos.
No ambiente de Deus, lembra que Pedro, ele vai pescar, ele não pega nada, mas quando ele se encontra com Jesus, Jesus dá uma palavra para ele. No ambiente de Deus, os peixes começam a vir em quantidade absurda. Eu pergunto, era o mesmo mar? Era o mesmo barco? Era a mesma rede? O que mudou? Somente uma palavra. Somente um mandamento. Joga mais para a direita. No ambiente de Deus, a gente vai começar a perceber que as coisas vão começar a ser transformadas. Se nós entendermos isso, e esse é meu sonho, isso vai acontecer em nome de Jesus ainda esse ano. Nós vamos juntos construir um ambiente de glória nesse lugar, que as pessoas que até que não são crentes, recebe isso no teu espírito. Pessoas que não são crentes vão ver pela internet o que está acontecendo aqui. Elas vão sair das suas casas para trazer enfermos aqui para serem curados. Glorifica o Senhor. Isso foi uma promessa. Essa semana eu fui tomar um café com um amigo meu de muitos anos. E quando a gente estava construindo aqui essa casa de oração, eu me lembro que eu estava ali fora, bem ali na recepção, na época, batendo concreto. A gente estava armando aqui a laje, essa laje aqui para poder bater o concreto. E uma profeta de Deus, ela veio, não sei se ele vai lembrar disso, sogra do Dedé. Ela veio e começou a orar comigo. Eu falei assim, Léo, eu vim aqui para orar. Ela começou a orar, eu falei assim, Léo, eu vejo uma criança morta entrando nos braços de uma mulher e ressuscitando aqui dentro desse lugar, exatamente aqui dentro desse lugar. Eu falei, eu recebo. Isso ficou na minha cabeça há muito tempo, eu esperando entrar uma mulher aqui com alguma criança morta nos braços para ser ressuscitada. E esses dias eu estava conversando com meu amigo e ele falou assim, cara, tu lembra aquela palavra que tu recebeu? A criança está falando da igreja. Uma igreja que está nascendo, que está morta. Eu acho que você não entendeu. Uma igreja que está morta. E Deus vai através de mim e de você. Entenda bem, eu não estou falando que somos nós, não. Estou falando, porque Deus está procurando pessoas que estejam dispostas a viver isso. A criança vai voltar a ter vida. Eu creio demais, mas demais nisso. E esse ambiente vai ser construído esse ano ainda, em nome de Jesus. Eu acredito que esse ano nós vamos construir um ambiente em que as pessoas vão estar na internet, a gente vai orar, vão ser curadas na internet. Porque isso acontecia no tempo de Jesus. E a Bíblia diz que nós poderíamos fazer obras como Ele fez e outras maiores. E eu creio demais nisso. Mas a pergunta é, quando nós entrarmos nesta terra, e nós entramos nesta terra, e eu não estou falando de uma terra física, eu estou falando de uma terra no espírito. Quando nós entrarmos nesta terra, nós não podemos nos esquecer que quem deu a terra foi Ele. Que o que vai nos sustentar na terra é o temor a Ele. O que vai nos sustentar nesse lugar não é o lugar em que nós chegamos, mas é quem subirá ao santo monte do Senhor. Mas olha isso, quem permanecerá nele. Subir não é muito difícil, difícil é permanecer no topo. Difícil não é chegar em um lugar, mas é permanecer nele, é continuar o ministério desde o começo até o final. Por isso que Salomão, ele diz que o melhor de tudo não é quem começa, mas é quem termina. O melhor é quando se termina e não quando se começa. Porque começar, muitos começam bem, mas terminar nem todos conseguem. Você está comigo aqui essa noite? Eu quero nessa noite contigo, em nome de Jesus, que nós juntos entendamos que existe um lugar em Deus. Davi, voltando para Davi, quando ele traz a arca da aliança, ele está chegando em Jerusalém. A Bíblia diz que Davi começa a se despir. Ele começa a tirar sua roupa, começa a dançar. E as pessoas não entendem nada. E Mical estava atrás da janela, está escrito isso, Mical estava atrás da janela. E ela começa a condenar a atitude de Davi, porque Davi era rei. Quando Davi entra em casa, a Bíblia diz que ela chama Davi de vadio. E naquele momento, está escrito isso na tua Bíblia, naquele momento, o Senhor, não foi Davi, o Senhor fechou o ventre de Mical. Porque muitas vezes a gente não consegue gerar alguma coisa, não porque nós viemos com um problema, mas nós permitimos que o problema entrasse em nós.
Muitas vezes não conseguimos gerar, porque as nossas palavras têm determinado a sentença para a nossa vida. Hoje no avião, vindo com o avião com a minha esposa, a gente se deparou com uma situação, e a gente veio conversando, falei, cara, como pode isso, né? Aí a minha esposa falou assim, isso é espiritual. Eu falei, isso é espiritual. Porque a gente entendeu que Deus, Ele levantou homens e mulheres para poder gerar. E não gerar só filho nessa terra, mas gerar filhos espirituais. Gerar pessoas. Deus te chamou para que você pregue a palavra. Só que hoje muitas pessoas estão preocupadas de fazer discípulos. Deixa eu dizer uma coisa, os discípulos não são nossos, os discípulos são do Senhor. Você não faz discípulo para você, você faz discípulo para Cristo. Você não prega o evangelho para que as pessoas façam o que você faz. Você prega o evangelho para que as pessoas façam aquilo que Jesus já fez e continua fazendo. Você prega o evangelho para que pessoas sejam libertas de prisões emocionais, lugares, cativeiros escuros. Pessoas que muitas vezes aparentemente têm tudo, mas não têm nada. Pessoas que estão vivendo aos olhos humanos uma vida que todo mundo sonhava, mas só ela sabe o verdadeiro deserto em que ela vive. Porque ninguém melhor do que cada um de nós para poder decifrar aquilo que nós estamos vivendo. E quando eu volto para Deuteronômio capítulo 8, é interessante que o Senhor continua dizendo para eles, ei, vocês precisam entender o seguinte, vocês lembram que vocês tiveram fome e vocês começaram a ser alimentados por um maná que vocês não conheciam. Deus vai começar a nos liberar coisas. Eu preciso que você pegue isso no teu espírito. Deus vai começar a liberar coisas no mundo espiritual, sobre a tua e sobre a minha vida, que nós não conhecemos. Nós não podemos ficar presos àquilo que nós já vimos, mas nós temos que ficar presos àquilo que ainda vamos viver em Deus. Você tem que criar uma esperança, uma expectativa no teu coração de que Deus vai te surpreender todos os dias. O pastor Reinaldo costuma dizer o seguinte: nós precisamos tomar cuidado para não nos acostumarmos com as visitas do Senhor. Muitas vezes somos visitados por Ele e nos acostumamos com a visita. Deixa eu te dizer algo, você não pode se acostumar com aquilo que está sempre sendo renovado. Você não pode se acostumar com coisas que estão sempre sendo reveladas por Deus. Opções ou prioridade? Deus está dizendo para eles o seguinte: olha, vocês vão entrar na terra, vocês vão ter muitas opções, mas nunca se esqueça que a prioridade de vocês sou eu. Vão ter muitas opções na terra. Vocês vão entrar numa terra que vai emanar leite e mel. Vocês vão entrar numa terra que vai ter cartomante, vai ter um monte de coisa. Vão adorar vários deuses, mas lembre-se de uma coisa: são muitas opções, mas a prioridade é única. Não troque o lugar de descanso no Senhor. Às vezes estamos tão desesperados que nós buscamos a Deus, mas alguém diz pra gente assim: olha, eu conheço uma mulher ali que joga uma cartinha e pode dizer para você como vai ser o teu futuro. E por causa do teu desespero, isso parece engraçado, mas eu creio que tem gente no nosso meio que vive isso. E ao invés de nós condenarmos quem vive, nós precisamos orar para que seja liberto. Pessoas que estão tão desesperadas que aonde dizem que tem solução, elas estão indo. Porque o problema delas não é encontrar o Senhor, é sair do lugar onde elas se encontram. E isso é que eu quero que você nessa noite entenda. As opções não podem se tornar prioridade. A prioridade, ela é única. Quando você entende que o Senhor é a tua prioridade, e não importa o que você vai viver com Ele. Ah, pastor, eu só quero andar com Deus se Deus me levar para lugares grandes. Ele vai te levar em algum momento para esses lugares, mas vão ter momentos que Ele vai te chamar para ir para a cruz com Ele. Por isso eram 12 discípulos. Quando subiu o monte para orar, iam 3, porque nem todo mundo gosta de orar. Mas quando foi para a cruz, somente um foi. Porque ir para a cruz é lugar de sacrifício, é lugar de entrega. E nem todos gostam de entregar aquilo que estão vivendo. Você está comigo essa noite? Mas é aquele que vai para a cruz que recebe a revelação do Apocalipse. É aquele que vai para a cruz, é que recebe a revelação daquilo que vai acontecer e não daquilo que aconteceu. Somente aqueles que vivem a cruz vão receber informações privilegiadas.
que essa noite o Espírito de Deus possa pairar sobre a tua vida. E que você entenda que o Senhor tem segredos para te revelar. Informação privilegiada não tem preço. Eu conheço pessoas, alguns de vocês devem conhecer também pessoas que têm informações privilegiadas. Quando o dólar vai disparar, eles rapidamente compram dólar, porque eles têm informação privilegiada. E eles compram dólar, eles ficam mais ricos da noite para o dia. O que é isso, pastor? Chama-se informação privilegiada, apesar de não ser correto. Deus tem uma informação privilegiada para você e para mim. Mas para que essa informação possa chegar até a nossa mente, só existe um lugar para poder receber essas informações. Chama-se o lugar secreto, onde você se encontra com Ele, Ele te vê naquele lugar e Ele te revela coisas que você nunca imaginou. Quando você entra nesse lugar em Deus, quando você vive uma experiência com Ele, Ele começa a te revelar coisas que você nunca sonhou. Sabe, muitas vezes quando você está para tomar uma decisão, amanhã, por exemplo, eu tenho uma reunião muito importante na minha vida. E amanhã de manhã cedo, quando eu acordar, o primeiro lugar que eu vou é me encontrar com Ele. Porque eu não posso falar uma palavra sem que Ele me permita que fale. Eu não posso tomar uma decisão sem que Ele me permita que tome. Eu não posso tentar fazer algo se Ele não me direcionar a fazer. Porque a palavra de Deus diz que o homem, ele tem muitos planos, mas a resposta exata sempre virá do Senhor. Eu amanhã nessa reunião eu vou ter muitas opções, mas só tem uma prioridade, que chama-se Cristo. E se eu colocar, lembra o profeta Jeremias? Senhor, eu não passo de uma criança. Ei, Jeremias, não diga não passa de uma criança, porque aonde eu te mandar falar, você vai falar. As palavras o Senhor, colocarei nos teus lábios. Jeremias não precisava ficar estudando o que ele ia dizer, ele só precisava estar num lugar secreto, porque as palavras que saíam dos seus lábios não eram palavras dele, eram palavras do próprio Senhor. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te constituí profeta, e te chamei para que você seja um homem segundo o meu coração. Senhor, mas eu não passo de uma criança. Ei, Jeremias, não diga não passa de uma criança, porque aonde eu te enviar, tu falarás, não aquilo que tu queres, mas aquilo que eu quero que tu fale. E esse lugar é um lugar secreto. Por isso, Deuteronômio capítulo 8, se eu puder te dar um conselho nessa noite, chegue na tua casa, leia esse texto 3, 4, 5, 10 vezes. Medite nesse texto, porque esse texto ele é muito poderoso. Chega a dizer que a sandália dos pés, elas não ficaram curtas. As roupas, imagina um povo andando 40 anos, eles nunca compraram uma sandália. Eles não pegavam a roupa do filho mais velho e passavam para o mais novo. Não, a roupa era a mesma, ela ia crescendo junto com eles. Isso é coisa louca. Eles tinham água, eles tinham maná, eles tinham tudo. E detalhe, eles chegavam lá, eles pegavam uma quantidade muito grande para guardar para o dia seguinte. Dava bicho, porque o Senhor dizia, olha, é uma quantidade para cada dia. Se guardar para o dia seguinte vai dar bicho. Só que interessante que no 6º dia eles podiam pegar 2 porções. Por quê, pastor? Que era o dia do descanso, então eles pegavam 2 porções para o dia seguinte. Porque todas as vezes que nós entrarmos no lugar aonde Deus separou para nós, esse lugar nesse ambiente, esse lugar a gente vai desfrutar de coisas que nós nunca imaginamos. Eu creio que nós, Belém, vamos viver coisas incríveis. Mas nós não podemos deixar que o lugar aonde Deus está nos levando venha encher o nosso coração de vaidade, de altivez, de prepotência. Que nós comecemos a falar aí fora que Deus está fazendo coisas incríveis, como se fosse só na nossa casa. Não é. Deus está fazendo muitas coisas incríveis em vários lugares do Brasil e do mundo. Isso não é um privilégio nosso, é uma graça de Deus que está sendo derramada sobre muitos lugares. Pastor, e por que está sendo derramada sobre muitos e não sobre outros, e não sobre todos? Eu te confesso que eu não sei explicar, mas eu imagino que aqueles que estão recebendo esse privilégio, essas pessoas simplesmente estão tentando viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não querem inventar a roda, só querem fazer com que ela continue girando. Nós não precisamos inventar muitas coisas, só temos que mergulhar naquilo que Deus tem, porque aquilo que Deus tem é poderoso para transformar por completo a nossa história de vida. Oh, meu Deus. Fala conosco nesta noite, Senhor.
Nos visita de uma forma diferente, Pai. Que esse ambiente de glória possa reinar sobre nós. Traga a mente dos teus filhos nesta noite um nível de revelação jamais visto, Senhor. Eu oro para que haja um despertamento, Pai. Eu oro para que sejamos impulsionados a ter experiências genuínas contigo. Eu oro, Pai, para que o Senhor, assim como foi com Davi, com vários homens da Bíblia, que o Senhor seja conosco nesta noite. Nos leva para esse lugar secreto, Pai. Nos leva para esse lugar, Pai, onde é um lugar único, onde só nós dois estaremos juntos. Que toda essa movimentação, toda essa influência do mundo, redes sociais e por aí vai, que nada disso venha roubar a nossa comunhão contigo. Eu oro, Pai, para que haja um despertamento no nosso espírito, Pai. Eu oro para que sejamos conduzidos para este lugar, Pai. E eu sei que não é um lugar no físico, mas é um lugar no espírito, Pai. Nicodemos, quando se encontrou contigo, Jesus, ele fez um elogio, dizendo que sabia que tu era enviado da parte de Deus. E ele queria entender um pouco mais sobre o reino dos céus. Uma coisa é entender sobre o reino, a outra coisa é acessá-lo. O apóstolo Paulo foi levado até o terceiro céu. Ele não só compreendeu, mas ele viu com seus próprios olhos. A minha oração é que é este lugar que o Senhor possa nos levar neste dia. Nós não queremos conhecer somente de ouvir falar, Pai, mas nós queremos acessar esse lugar. Queremos experimentar coisas que nós nunca experimentamos. Eu quero que essa noite você entenda que muitas vezes a gente diz assim: o mundo está perdido, a minha vida não tem mais jeito. Nós não fomos chamados para poder declarar o plano do diabo. Nós fomos chamados, fomos levantados para poder profetizar a solução que Jesus tem para a nossa vida. Deus não me chamou, Deus não te chamou para dizer qual é o plano do diabo. Deus nos chamou para que nós possamos destruir as obras do diabo através da palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus ele veio para destruir as obras do diabo. E esse lugar que nós vamos acessar é um lugar que vai mudar por completo a nossa história de vida. Por isso você vai ver Daniel sendo levado para dentro da cova dos leões, mas você não vê Daniel desesperado, gritando: não me joga. Daniel ele vai para lá, para dentro da cova, sem problema nenhum, porque Daniel sabia que o corpo dele estava na cova, mas o espírito dele estava com o Senhor. Daniel foi conduzido em carne para dentro da cova, mas o espírito de Daniel nunca saiu do lugar de onde deveria estar. Você está comigo aqui essa noite? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram levados para dentro de uma fornalha, que foi colocado muito mais fogo, muito mais intensidade na fornalha, mas eles entenderam que, olha, Nabucodonosor, deixa eu te dizer uma coisa, nós vamos para dentro dessa fornalha, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará, mas mesmo que Ele não queira, saiba que nós não vamos render culto a outro Deus, que não seja o Deus a qual nós conhecemos. Eles foram conduzidos em corpo para dentro de uma fornalha, mas o espírito deles nunca esteve lá dentro. Quando você entende isso, quando a tua mente está cauterizada no altar de Cristo,
as lutas vão se levantar, a artimanha do inferno vai se levantar para te destruir, porque o diabo ele não trabalha de uma outra forma que não seja, e grava isso, sai daqui essa noite entendendo isso, ele não trabalha de uma outra forma para satisfazer os desejos do teu coração e não do coração dele. O diabo ele não quer que você faça a vontade dele, ele quer que você faça a tua vontade, porque quando você faz a tua vontade, você deixa de fazer a dele, a do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo diz: ei, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver não é um viver da carne, é um viver do Espírito. O que Paulo estava gritando para mim e para você era dizendo o seguinte: ei, eu já não faço mais aquilo que eu gostaria de fazer, mas eu faço aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Paulo chega ao ponto de dizer o seguinte: ei, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Paulo, ele diz que muitas vezes ele não tem controle das coisas que ele faz, mas Paulo, quando ele começa a buscar ao Senhor, ele começa a perceber que quanto mais ele busca ao Senhor, por isso o Senhor revela para ele: ei Paulo, deixa eu te dizer uma coisa, minha graça te basta. Senhor, tira o espinho que está na minha carne, porque é esse espinho que me faz cair. E o Senhor diz: ei Paulo, se eu tirar esse espinho da tua carne, cara, você vai se achar o cara. É esse espinho que está na tua carne que faz com que você continue sendo dependente de mim. E eu quero nessa noite ser um profeta na tua vida. Eu quero te dizer que muitas lutas que você enfrenta, muitas vezes sem que você perceba, é um espinho na tua carne, para que você não venha se elevar e perder o propósito a qual Deus tem na tua vida. E é isso que muitas vezes te atrapalha, é que a graça de Deus te basta, e você não depende daquilo que você quer, mas você depende somente dEle. Glorifica o Senhor nessa noite. E eu quero fechar te dizendo só mais uma coisa. O meu pastor estava conversando comigo, ele falou uma coisa que mexeu muito comigo. Ele falou muitas coisas, mas uma coisa ele falou que mexeu muito comigo. Ele falou assim: Léo, falando todo mundo, né? Ele falou assim: existe o nosso crânio, né? A caixa craniana. A caixa craniana, ela pode até você ter um acidente, você ter um afundamento nela. Então, a carcaça pode até ser danificada, mas o cérebro não pode ser tocado. E na hora que ele falou aquilo, o Espírito de Deus rapidamente me visitou e começou a me revelar coisas que não tem a ver com aquilo que está por fora, com a minha e com a tua carcaça, mas tem a ver com aquilo que está por dentro. Por isso o nosso homem exterior, ele pode até se corromper, mas o homem interior, ele não se corrompe. Ele precisa ser renovado todos os dias, porque o que vai fazer você ser transformado na tua vida não é o que você carrega no teu corpo, não são as marcas que você carrega no corpo, mas é aquilo que você carrega no teu espírito. Quando muitas vezes a tua carcaça ela é tocada, mas o teu espírito está inabalável, presta atenção aqui em mim, em nome de Jesus. Quando a tua carcaça muitas vezes é tocada e é danificado, é muito ruim, mas a danificação da tua carcaça não pode afetar aquilo que está dentro de você. Quando você entende isso, você alimenta o teu espírito. Quando você é renovado no teu espírito, as coisas deste mundo passam a não ter mais valor para você. Enquanto você continuar colocando peso naquilo que não tem peso, você nunca vai conseguir entender o verdadeiro sentido dessa relação homem e Deus. Enquanto você continuar, e eu não estou dizendo para você esquecer os teus sonhos, eu acho que todos nós temos que sonhar. Afinal de contas, Daniel, José chegaram aonde chegaram porque eles sonharam. Mas eu não estou falando de você esquecer os teus sonhos, estou dizendo para você esquecer aquilo que muitas vezes te move a sair do lugar aonde Deus te chamou para estar. Isso é uma luta constante, ela nunca vai acabar. É uma luta que nunca vai acabar, enquanto o Senhor não nos tirar desse lugar. Então eu quero que essa noite você saia daqui de tudo que eu te falei, grava somente uma coisa: o diabo
vai trabalhar todos os dias para você fazer a tua vontade e não a vontade dele. O diabo vai trabalhar todos os dias para você satisfazer os desejos do teu coração. E é problema fazer? Não, não é. Só que depende muitas vezes daquilo que você deseja. Se os teus desejos não estiverem alinhados com o desejo de Deus, você vai padecer. Saul, ele foi levantado pelo próprio Deus para ser rei. Só que quando ele assumiu o trono, ele se perdeu no meio do caminho. E depois Saul já não estava mais preocupado com a presença, mas Saul estava preocupado com o trono. Ei, Samuel, não me envergonha na frente de todos. Davi, quando é confrontado por Deus, ele fala assim: Senhor, tira de mim o trono, tira a coroa, tira o reino, tira tudo de mim, mas só não tira de mim o teu espírito. O que Davi estava dizendo é o seguinte: Senhor, as coisas externas não têm valor diante da tua presença. E eu quero agora finalizar quando eu falei sobre 2 Samuel capítulo 6. Davi, quando ele chega com a arca em Jerusalém, ele começa a se despir. Eu quero que você entenda que Davi naquele momento, ele estava tirando toda a roupagem de rei e voltando a ser o pastor de ovelhas que ele foi chamado. O que Davi estava falando no mundo espiritual era o seguinte: ei Deus, eu quero deixar de lado o homem que é respeitado por todos como rei, e eu quero voltar a ter intimidade daquele que cuidava de ovelha quando ninguém dava valor, mas tu sabias quem ele era. Se necessário for, tire as tuas roupas, não roupas físicas, mas as roupas que te prendem ao lugar aonde você chegou, e volte para a tua essência, o lugar aonde Deus te chamou para estar, porque é nesse lugar que o Senhor tem prazer de estar contigo. Davi, ele quando peca, ele era rei, ele se deita com uma mulher. Davi era rei, só que agora ele tinha perdido o coração de pastor. Ele tinha a coroa na cabeça, mas o coração de pastor havia sido perdido. Não perca o teu coração, porque ele é a tua fonte de vida. Não perca a conexão que o Senhor tem com a tua vida. Não perca o lugar de onde Deus te tirou e quem Ele sabe que você é. Não tente mostrar para Deus um lugar que você nunca chegou e nem tampouco quem você é. Simplesmente seja a pessoa que Deus te chamou para ser. Que Deus te abençoe nessa noite, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração cada dia. Amém? Glórias a Jesus.